Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, vamos falar sobre os efeitos da temperatura. Por exemplo, quando um corpo está em uma determinada temperatura inicial e sofre a elevação de sua temperatura, ele comumente se dilata e apresenta certo deslocamento, certa deformação, né, com relação ao que ele era antes dessa variação de temperatura, de modo que então a gente teria, nesse caso, o conceito de deformação térmica. E essa deformação ela pode ou não estar associada a uma tensão, isso vai depender das condições de restrição desse corpo. Se esse corpo estiver restrito nessa deformação, tensões térmicas também começarão a aparecer, né, aliadas à própria deformação térmica. Se não houver essas condições de restrição, o corpo for livre para se deformar, então, basicamente, essas tensões térmicas inexistem, de modo que a gente pode então medir e calcular, na verdade, essa deformação térmica, imaginando aí que ela vai proporcionar uma deformação normal. Então, se buscarmos a expressão da física no que se refere à dilatação térmica, então temos que ΔL é L alfa delta T, L vezes alfa vezes ΔT, em que alfa é o coeficiente de dilatação térmica e ΔT é a própria variação de temperatura. Se ΔL sobre L é igual à deformação normal, então nós temos que a deformação térmica, nesse caso, é o produto de alfa por variação de temperatura. Sabendo que a lei de Hooke, nesse caso, é aplicável, imaginemos que ainda estejamos no regime elástico, então a deformação seria a tensão normal sigma sobre o módulo de elasticidade normal. Então a tensão axial nesta barra seria, com um simples algebrismo, chegaríamos à conclusão do sigma é igual a módulo de elasticidade vezes coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura, ou seja, a lei de Hooke aplicada em que alfa delta T é a própria deformação térmica. Então, o alongamento ou encurtamento, nesse caso, nós temos então que ΔL é igual a alfa delta T, ou seja, a deformação vezes o comprimento. Agora imaginemos que vamos analisar uma seção inclinada ou uma seção cortada, por exemplo. E se essa barra estiver sob tração, então imagine que cortaremos essa barra exatamente num plano inclinado cuja reta de corte, por exemplo, transpassando transversalmente a barra seja PQ. Então obtemos, por exemplo, a barra já com o plano inclinado advindo desse corte. E temos então a carga F ainda sendo aplicada, fazendo o diagrama de corpo livre dessa nova parte. Temos então agora, continuamos com as tensões na horizontal. Entretanto, ao trazer para o conceito de tensão normal e tensão de cisalhamento, então vemos que podemos projetar
essas componentes, então realizar uma projeção dessas componentes vermelhas da tensão em um plano, por exemplo, normal, na verdade, podemos projetar essas componentes vermelhas numa direção normal ao plano de análise e numa direção tangencial ao plano de análise, de modo que tenhamos agora tensões normais ao plano e tensões cisalhantes ao plano. Então, se tivermos o conhecimento desse ângulo θ, que faz aí que realiza esse espaçamento angular entre a carga inicialmente aplicada e a normal ao plano, né? Então temos aí a conceituação da normal e da cisalhante. Então essas tensões estão, né, representadas aí por N e V, de modo que então tenhamos σθ associada a uma área nova A1 e não mais a uma área antiga A0. E tenhamos agora uma tensão de cisalhamento tal θ, que sequer tínhamos na barra inicial, visto que ela estava sendo submetida à tração. Desse modo, a expressão matemática que rege a tensão de natureza sigma naquele novo plano, espaçado angularmente de θ com relação à força inicialmente aplicada. Então nós temos que a normal será a projeção de cosseno θ, de modo que ela fique normal, e a área A1 agora ela é maior do que a área inicial da seção transversal, de modo que tenhamos a nova área como A dividido por cosseno θ, ou seja, proporcionando uma área maior, resultando, portanto, numa tensão σθ de F cosseno ao quadrado de θ sobre a área inicial, porque já fizemos as transformações. Então, se soubermos ali a tensão inicial, como se não houvesse corte, e multiplicarmos essa tensão inicial, F sobre A, por cosseno ao quadrado de θ, teremos a tensão normal no novo plano. Raciocínio análogo ao que se refere aí à tensão de cisalhamento, só que nesse caso, por termos adotado um par de eixos y, x positivo para a direita e y positivo para cima, temos esse sinal de menos aí, menos v sobre A1. Tá? Então esse sinal de menos é devido à adoção do sistema de coordenadas, né, do sentido positivo do sistema de coordenadas. Então, como essa projeção está no sentido negativo desse sistema, então temos esse sinal algébrico correspondente. De modo que a área resistente continua sendo a do novo plano, A sobre cosseno de θ, e agora a projeção da carga inicialmente aplicada será F seno θ, de modo a resultar em tal θ igual a menos F seno θ cosseno θ sobre a área inicial, como se não houvesse corte. Então, se pegarmos estas expressões e fizermos um estudo de máximos e mínimos, a tensão normal máxima, então ela ocorrerá em θ igual a zero e vale exatamente como se não houvesse corte, F sobre A mesmo. No caso das tensões máximas de cisalhamento, temos que elas ocorrem para θ igual a 45 graus e então vale metade da
da tensão, como se não, da tensão normal, inicial, como se não houvesse o plano inclinado e sim somente a seção transversal. Já em θ igual a menos 45, nós temos θ igual a mais a metade de F sobre A. Então, uma é menos a metade de F sobre A e a outra é mais a metade de F sobre A. Isso inicialmente em θ igual a 45, menos, e θ igual a menos 45, então mais cisalhante, então positiva. Nesse caso, apesar dessa tensão de cisalhamentos representar só metade da tensão normal máxima, então teríamos a precipitação de tirar conclusões de que a tensão normal sempre vai ser a mais crítica por conta de ser maior em magnitude, mas devemos lembrar que existem materiais que resistem menos a tensões de cisalhamento, de modo que eles podem vir a falhar até com magnitudes menores em cisalhamento do que em normal. Então esse comportamento em aços de baixo carbono, quando submetidos à tração, esse comportamento pode ser verificado. Então bandas de Ludders, um escorregamento que aparece a 45 graus do eixo longitudinal, elas começam a se tornar cada vez mais visíveis conforme o carregamento é aplicado, com o incremento do carregamento nesse caso. E esse é um grande indício de que o material falha por cisalhamento, preferencialmente, e não por tensões normais. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.